Fala pessoal, vamos lá para mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente quer falar sobre exemplo. Quais são as referências de exemplo que você está tendo na sua vida? E qual o tipo de referência você tem sido para as pessoas? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Você já percebeu que a gente tem uma tendência, às vezes, ficar falando mal dos nossos líderes, dos nossos pastores? E hoje em dia a gente tem uma dificuldade nos púlpitos brasileiros de referência, porque a gente ouve cada história de pessoas que a gente achava que eram santas, pessoas que tinham uma vida reta, mas que lá no fim estavam em adultério, estavam, enfim, roubando a igreja, estavam adulterando com a noiva de Cristo. E aí a gente se pergunta, qual é as nossas referências? Se as pessoas que deveriam cuidar de nós, que as pessoas que deveriam ser a nossa referência, estão aí fazendo coisas erradas, adulterando com a noiva de Cristo, então qual é a nossa referência? E sabe, isso me lembra muito sobre a questão dos nossos governantes. A gente às vezes fala mal do governo, eu não concordo com muita coisa do governo, mas o governo só está lá porque Deus permitiu que ele estivesse lá. Deus instituiu eles governantes sobre a nação brasileira. E eles estão lá porque Deus permitiu. Se a gente pegar um pouco ali o Velho Testamento, o Senhor ele corrige muito o povo da sua desobediência, a sua falta de amor ao Senhor, a sua rebeldia. O Senhor ele trata muito com os seus governantes. Então assim, olha, o povo quer um rei, quer um rei, quer um rei, quer um rei. Olha, eu tenho uma outra coisa com o povo, eu quero tratar com eles ali intimamente, eu tenho uma outra coisa. Não, mas o povo, nós queremos um rei. Então beleza, vai lá, unge Saul é o rei de vocês. Vocês não queriam um rei, vocês têm um rei. Então assim, e quando o povo errava, sempre o Senhor ele mandava um governante de uma nação vizinha vir subjugar aquele povo. Vocês vão ser meus escravos, vocês vão me servir. Ou ele feria o povo, aí depois o povo tinha que passar um tempo reconstruindo, buscando o Senhor para entender. E aí a gente acha que hoje tá tudo bem, tá tudo... Cristo ele resolveu a questão do nosso pecado e da nossa salvação através dele. Mas isso não nos dá liberdade ou libertinagem para fazer tudo o que desejamos. Ele fala, tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Então a palavra ela já nos exorta. E Deus ele deixa, cara, algo muito claro, que é Cristo falando, se você quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Cara, você tem uma caminhada, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Cristo resolveu algumas questões na cruz do Calvário, o véu foi rasgado e tá tudo certo. Nada que você faça vai mudar isso. Você pode aceitar, se entregar e viver, ou você pode ficar discordando a sua vida toda, mas nada vai mudar isso. Tá, mas e o que tem a ver com os nossos governantes? A gente merece o governo que tem. Porque você já viu que a gente tem um jeitinho brasileiro? Que é algo terrível. A gente sempre tá querendo passar o outro para trás, a gente tá sempre querendo ser o mais inteligente, a nossa placa, a nossa igreja ela é melhor, porque a nossa igreja ela fala a verdade, a nossa igreja é isso, a nossa igreja tem mais estrutura. Vocês já perceberam que sempre a nossa igreja é melhor do que a outra? Deus ele não veio fundar uma placa, ele não veio dizer, olha, essa igreja aqui é a correta. Ele veio para que seu povo se unisse, vivesse em comunidade para que o nome dele fosse glorificado. E aí nós perdemos tempos debatendo. E aí isso levanta líderes que querem falar aquilo que queremos ouvir. A palavra, ela nos exorta para aquilo que Deus quer do seu povo, não para aquilo que o seu povo quer ouvir. Às vezes, acaba acontecendo de que Deus está falando é o que você quer ouvir. Beleza, mas na grande maioria das vezes é Deus confrontando você e a sua forma de viver. Só que daí a gente fica procurando hoje homens e mulheres que não são um referencial diante do Senhor. Homens que têm uma falácia muito boa, mulheres que têm uma falácia muito boa, que são desenvolvidos, que sabem argumentar e falar muito bem, mas não têm uma vida de intimidade. Então qual é a sua referência? E aí nós temos a referência governamental, do governo. Olha, o governo isso, aquilo. Mas qual é o povo que esse governo está governando? Quais as atitudes desse povo? Qual é a atitude nossa como brasileiro? É sempre querer ganhar em cima do outro? É sempre
fazer o jeitinho brasileiro para que a gente sempre se saia por cima, porque eu sou o mais inteligente, porque eu sou o melhor. Eu não tô falando que você não é e que você não possa ser. Eu tô falando que muitas das vezes nós somos egoístas, nós temos um ego enorme e o nosso coração é fechado para isso, porque nós só conseguimos olhar a sujeira que está no próximo, mas não conseguimos olhar para nós mesmos. Aquilo que Deus tem exortado sobre o nosso coração. Qual é a realidade que a gente está vivendo? Às vezes reclamamos. Eu entendo que nem todo mundo tem as mesmas estruturas. Eu entendo que eu, por morar numa cidade pequena, tenho uma outra estrutura do que alguém que mora numa favela. Ele tem uma outra realidade. Então, assim, qual é a sua base de referência? E outra coisa, você é uma referência. Você gostando ou não. Você não é um influencer, você não é um cara muito ativo em rede social, mas você é influência, cara. Você é influência dentro da sua casa, você é influência no ambiente de trabalho, você é influência na sua escola, você é influência na sua faculdade. Você está influenciando as pessoas com suas atitudes, com suas ações. E qual é a sua atitude? As pessoas têm uma boa referência de você, as pessoas elas têm uma boa visão de ti. Não, eu quero ser como esse cara, eu quero ser como essa menina, eu quero ser, porque eles são, muito legal, eu quero conquistar o que eles conquistaram, porque eu admiro-os. Ou as pessoas têm uma referência errada, e eu não quero ser igual esse cara sempre passa os outros para trás, esse cara sempre faz negócio onde os outros perdem e ele não. Esse cara, eu não posso fazer negócio com esse cara, porque ele não honra a esposa dele, ele tá sempre de conversinha por aí, eu não posso fazer negócio, entendeu? Então, assim, você é uma referência. Mas, que tipo de referência você está sendo? Você é uma referência que as pessoas olham para ti e elas querem ser igual a você, ou elas são uma referência de como não querem ser, de como a vida delas não pode chegar de jeito nenhum. A nossa referência começa em casa. E hoje, dentro do cenário, a gente tem uma dificuldade dentro dos lares. Tem uma dificuldade absurda, porque nós não temos muitas referências paternas, não temos referências de mãe, não temos referências de pai, e a casa acaba se tornando uma bagunça. E hoje tem uma questão muito complexa sobre isso. Depois a gente grava um vídeo mais sobre isso. Mas é sobre, talvez, os relacionamentos muito cedos. São adolescentes tendo relacionamento muito cedo, ou crianças, e acabam gerando filhos, e aí eles não têm uma maturidade ainda concreta para que eles venham ter sabedoria para instruir, para ensinar, e quando eles alcançam a uma idade maior, uma idade de jovem, uma idade de sair, curtir, eles acabam abandonando os filhos, geralmente com o pai, com a mãe, ou sozinho, infelizmente, e acabam saindo curtir. Eu não estou falando que é todo mundo, eu não estou falando que são todos os jovens adolescentes que são imaturos, tem uns que são novos, mas são muito maduros, mas ainda assim entendo que não é uma realidade de você estar numa criação de um filho, porque você tem muita coisa para viver. Não que o filho vai deixar de você de viver, mas talvez seja um momento que você precise para você, para si, para você se descobrir, para você entender o que você gosta, porque quando você tem um filho, cara, você vai ficar, a sua referência é fazer com que ele cresça saudável, bem e com boas referências. E provavelmente você vai ser essa referência. Então você vai trabalhar muito para que o seu filho tenha. Então, quando você tem um filho, você não vai ficar dedicando 100% do tempo para você. O 100% do seu tempo é principalmente para ele. Mas voltando ao assunto. Tem muitas famílias desestruturadas. Tem muitos jovens, adolescentes tendo relacionamentos muito cedo, muito abandono. E eu não tô falando que por idade é só um problema. Tem gente adulta com idade avançada que fazem essas coisas. Porque eles não têm uma referência paterna, porque o pai não exortou, porque o pai não confrontou, porque a mãe não fez isso, e aí eles têm uma grande dificuldade quando eles crescem, quando eles amadurecem. Por isso que temos que buscar nos conhecer, buscar entregar o nosso coração ao Senhor para que Ele venha curar algumas feridas da infância, feridas da adolescência, para que a gente venha crescer maduro, para que a gente venha orientar pessoas maduras, para que a gente venha ser um referencial. Então, qual é
a sua referência? Quais são as pessoas que você tem como referência? Que você fala assim, quero ter um casamento igual, quero ser um empresário igual a essa pessoa, quero ter um físico igual a dessa pessoa. Quais as referências? E acima de tudo, olhe em volta as pessoas que estão no seu cotidiano, porque você é referência delas. Pode ser que você ache que não, pode ser que não faz sentido, para mim não. Mas você é uma referência. Então, se você é uma pessoa que só anda falando palavrão, falando, pô, cara, hoje choveu, que dia ruim, que dia aquilo, cara, provavelmente seu dia vai ser péssimo. E provavelmente as pessoas que estão em volta de você, ou elas não vão gostar, ou elas vão ser as pessoas que vão estar reclamando. Não tô falando que tá tudo lindo, tudo bonito e a gente vai só falar flores, mas eu tô falando que cada vez mais você ficar reclamando, você ficar jogando isso pra fora, amaldiçoando o seu dia, adivinha? Seus dias vão ser terríveis. Então, qual é o tipo de referência? Você é uma pessoa que sempre tem uma palavra de vida ou você é uma pessoa que sempre tem uma palavra de morte? Você é uma pessoa que sempre tem uma palavra que vai direcionar as pessoas ou sempre vai botá-las para baixo? Qual é a referência que você tem sido? E é isso, galera. Mas acima de tudo, eu quero que vocês lembrem que o nosso maior referencial é Cristo. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso cabeça. E a forma que devemos viver está na sua palavra. Então devemos ter tempo de comunhão com a sua palavra, tempo de entrega, de busca. E nós queremos e devemos buscar isso. Acima de tudo, Ele nos ensina a como conhecer os nossos governantes, a como ser uma referencial de pai. Pai, muitas das vezes, não é somente aquele que vai gerar você. Pai é aquele que vai criar, aquele que vai te orientar, aquele que vai te dar um destino. Então, qual é a sua referência? Reflita nisso, olhe em sua volta, veja o que as pessoas estão falando. Porque se você está entrando em lugares que as pessoas estão falando assunto que você não gosta, muito provavelmente você está falando a mesma coisa. Se você está em ambientes que você não gosta e as pessoas não têm compromisso com nada, muito provavelmente você vai ser essa pessoa. Tem a regra ali, você é a base das 5 pessoas que você anda. Então, qual é a sua referência? Qual é a sua? E lembre-se de olhar para você. Porque às vezes nós temos um coração orgulhoso de falar, não, eu sou bom, eu faço caridade, eu faço isso, faço aquilo. Mas, cara, tem um coração humilde, tem um coração aquebrantado para você olhar para você mesmo e falar, qual é o tipo de referência que eu estou sendo? Eu estou sendo uma boa referência? Será que as pessoas estão olhando algo bom através de mim? E não tome isso como um peso, porque você vai errar, você vai falhar, vai ter dias que você não vai estar bem, vai ter dias que você vai estar triste, vai ter dias que você não vai estar muito animado. E tá tudo bem, porque a gente não é perfeito. Perfeito foi o nosso Senhor. A gente busca a ser parecido com Ele. Mas nós não somos perfeitos, nós vamos errar, vamos falhar, e tá tudo bem. Só não podemos parar nisso. Nós temos que errar, vamos lá, levanta, vamos de novo. Caiu, vamos lá, levanta, vamos de novo. E é isso, pessoal.